Olá, galerinha do quarto ano aqui do Centro de Mídias. Vamos começar mais uma aula e hoje vamos falar sobre algo que eu adoro, que é história. Eu sou o professor Seba Nunes e quero convidar você a viajar comigo aí na história. E hoje vamos aprender um pouco mais da nossa história, porque é contando história que a gente vai construindo a história do Brasil. Então, não deixe de participar e vem comigo, vamos contar a história juntos. Legal, pessoal? Então vamos aí para o título da aula. Processos migratórios em diferentes tempos e espaços. Muito bem, professor. Já sei que eu vou falar de processos migratórios. Mas o que é um processo migratório em diferentes tempos e espaços? Hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre isso e eu conto aí com vocês. A habilidade do dia que nós iremos trabalhar é EF04HI09 e a EF04HI01. Então, as duas habilidades que nós iremos trabalhar hoje estão aí na tela. Faça uma fotografia, tire um print e vamos para a aula falar sobre processos migratórios. Muito bem. Eu sei aí que a história do Brasil teve muitos processos migratórios. Mas vamos descobrir primeiro o que é migração. Já ouviu falar nessa palavra? Migração. Se sim, pensa aí o que você já ouviu sobre essa palavra. Se não, acompanhe comigo aí, vamos falar um pouco sobre esses processos migratórios e como eles foram feitos aqui no Brasil. Muito bem, vamos para a tela. Olha só, a gente vê aí uma imagem aí de um pinguim viajando, algumas mãos diferentes de nacionalidades, uma mão negra, uma mão branca, uma mão parda, que mostra aí diferentes etnias. Muito bem, legal. Então, o que será que migração tem a ver com viagem e diferentes etnias? Migração, movimento de entrada ou de saída de um indivíduo ou um grupo de indivíduos. Muito bem. Movimento de entrada ou de saída de uma pessoa, de um indivíduo, ou de um grupo de pessoas, de indivíduos. Então, vamos lá pensar, pessoal. Quando uma pessoa sai de um país e vai para um outro, ou um grupo de pessoas sai de um país e vai para o outro. Se a gente pensar, vamos pensar um pouco a respeito do que está acontecendo nesse ano, 2022, na guerra que está acontecendo lá na Europa. Pensa só, as pessoas estão migrando de um país para um outro, saindo do seu país de origem e indo para um outro país. Isso é um movimento migratório. É quando um grupo de pessoas ou uma pessoa sai de um lugar e vai para um outro. Isso pode acontecer em países, em cidades, em estados. Então, esse movimento de uma pessoa ou um grupo sai de um lugar e vai para um outro lugar. Ah, professor, eu viajei o ano passado, eu fui para a praia. Então, eu estava fazendo um movimento migratório? Se você foi para a praia, passar uns dias a passeio, não é migração. Migração é quando você precisa se deslocar de um lugar para o outro e fazer daquele lugar sua moradia. Vou dar um exemplo. Minha família é nordestina. Saiu lá da Paraíba e veio para São Paulo. E fixou moradia. Arrumaram um trabalho, as crianças foram para a escola aqui. Então, fixou moradia nesse lugar. Saiu da Paraíba e veio para São Paulo. Então, esse sim é um movimento migratório. Por quê? A pessoa saiu de um lugar, foi para um outro e fixou moradia. Então, pensa só. É diferente quando eu vou fazer um passeio ou quando eu vou morar, fixar moradia. Então, se você foi para um outro país, um outro estado, uma outra cidade, a passeio, não é um movimento migratório. Ah, professor, eu morava na cidade de Guarulhos e estou morando agora aqui em Assis.
Aí sim, é um movimento migratório, porque você fez moradia, você trocou de lugar, você e sua família. Muito bem, ok, entendi. Movimento migratório é quando um grupo ou uma pessoa sai de um lugar e fixa a moradia em um outro lugar. Ela está fazendo um movimento migratório. Muito bem. Mas dentro desse movimento migratório, tem alguma outra coisa que eu preciso saber? Vamos para a tela. No movimento migratório, existe 2 tipos de movimentos. O primeiro é o emigração, movimento de saída. Vou dar um exemplo. Eu sou brasileiro e vou para a África do Sul. Vou morar na África. Arrumei um trabalho lá e vou mudar. Vou sair do Brasil e vou para a África. Então, para as pessoas que estão aqui no Brasil, eu sou um emigrante. Eu saí do Brasil e fui para um outro lugar. Então, meus vizinhos, os meus parentes, a minha família, vão me considerar um emigrante. Olha, ele não mora mais aqui. Ele foi para um outro país. Ele mudou de país. Então, para as pessoas que estão aqui, eu sou um emigrante. Vamos para a tela para a gente ver o outro movimento. Ah, aqui tem um segundo movimento. Opa! Tem um segundo movimento, que é o movimento de imigração. Movimento de entrada. Muito bem. É ao contrário, professor. Você morava lá na África do Sul e veio para o Brasil. Então, para os brasileiros, eu sou um imigrante. Eu vim de um outro lugar, de um outro país e estou agora no Brasil. Então, para os brasileiros, eu sou um imigrante. Vou dar mais um exemplo aqui para ver se a gente consegue fixar a emigração e a imigração. São palavras bem parecidas. Muda o início. Emigrantes e imigrantes. O emigrantes é o movimento de saída. Eu saí do Brasil e fui para um outro país. Então, para os brasileiros, eu sou um emigrante. Sou uma pessoa que saiu do país de origem e está em um outro país. Ao contrário, eu morava na África e vim para o Brasil. Eu fiz um movimento contrário. Então, para os brasileiros, eu sou um imigrante. Uma pessoa que saiu de um outro país e agora fixou moradia no Brasil. Deu para entender a diferença? Emigrante, imigrante. Emigrante, movimento de saída. Imigrante, movimento de entrada. Dá uma olhada, vamos dar uma olhada na tela. Na tela a gente consegue perceber aí bem claro. Então, emigrante, estou saindo do Brasil, indo para a África. Para os brasileiros, eu sou um emigrante. Imigrante, estou saindo da África, vindo para o Brasil. Para os brasileiros, eu sou um imigrante. Muito bem, entendi aí que tem 2 movimentos, emigração e imigração. Muito legal, pro. Mas e aí? Quais são os emigrantes e imigrantes do Brasil? Vamos pensar num grupo muito importante que tem uma contribuição imensa a respeito da cultura, da arte aqui no Brasil e são imigrantes de um outro lugar? Vamos pensar? Vamos lá na tela. Muito bem, olha só essa imagem. E vamos fazer uma reflexão histórica. Como foi a vinda dos imigrantes africanos para o Brasil? Então, vamos lá. Pensa em tudo que você já ouviu falar sobre imigração dos africanos para o Brasil. Tenho certeza que você já ouviu falar em alguma coisa. Pense um pouco a respeito disso. Como que os imigrantes africanos vieram para o Brasil? Muito bem. A gente sabe aí que a história do Brasil tem uma história de escravização muito grande dos povos africanos. Então, eles vêm a partir de embarcações, lá entre 1500, vindo aqui para o Brasil, para serem escravizados aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada na tela mais uma vez, na imagem. Muito bem, a gente consegue ver aí uma imagem que traz bastante aí significação a essa escravização nesse período.
Então, os africanos, aqui, a gente consegue perceber aqui as pessoas de pele um pouco mais escuras e pessoas aqui com pele um pouco mais clara, que não sabemos que são portugueses ou são descendentes de outro lugar da Europa, que também provavelmente ou são imigrantes ou filhos de imigrantes. E a gente consegue perceber aqui também os africanos ou descendentes de africanos que também estão aqui nessa imagem. Muito bem. Então, provavelmente as pessoas dessa imagem ou elas são imigrantes, porque saíram da Europa ou da África. Então, saíram da Europa ou da África são imigrantes, ou são descendentes de imigrantes. O que é descendente de imigrantes? São pessoas que são filhos daquelas pessoas que saíram da Europa ou da África. Então, a gente consegue perceber aí na imagem esse movimento de migração. De migração, os imigrantes chegando. A gente percebe aí nesse primeiro período os europeus, principalmente os portugueses, chegando aqui no Brasil, e também esse outro movimento aí dos escravizados chegando da África para o Brasil. Então, ok, professor. Então, tanto os portugueses quanto os africanos são imigrantes? Exatamente, porque eles saíram do seu país de origem e veio até o Brasil. Então, eles são imigrantes. Legal? Então, ok, a gente percebe aí que na história do Brasil tem um movimento de migração e imigração muito forte e tem toda uma herança cultural por trás disso. Aqui a gente tem uma segunda imagem, obra do pintor alemão Johann Moritz Huygens, publicada no livro Viagem Pitorescas através do Brasil, em 1835. Olha só, a gente percebe aqui como os africanos vinham nas embarcações para o Brasil. A gente percebe aí que não há embarcações luxuosas, são embarcações precárias, onde um africano ficava em cima do outro, né, de uma forma desumana. A gente sabe aí que tem uma história de desumanização dos africanos num período histórico da escravização. Então a gente percebe aí que é uma imigração que talvez não foi uma migração, não, talvez não, com certeza foi uma migração forçada e não foi uma migração onde essas pessoas gostariam de estar fazendo. Então a gente sabe aí que tem uma história aí bem triste dos africanos chegando aqui no Brasil de uma forma desumana. Então a gente sabe aí tem vários motivos para a pessoa migrar de um lugar para outro e a gente percebe aí um desses motivos, a gente está vendo no período agora em 2022, pessoas migrando do seu país por causa da guerra, e a gente percebe aí que também os africanos acabaram fazendo essa migração, sendo imigrantes aqui no Brasil, de uma forma dolorosa, que foi a história do Brasil. Muito bem. Mas os imigrantes trouxeram muitas contribuições. Então, os imigrantes africanos trouxeram contribuições na culinária, no idioma, na arte, na música. Olha só, então eu sempre gosto de dizer que por trás de uma história triste, que foi a história dos africanos vindo para o Brasil para serem escravizados aqui no Brasil, algo que marca a nossa história de uma forma negativa, mas junto com os africanos veio toda uma cultura, a arte, a música, a culinária, fazendo com que diferentes raízes culturais se misturem aqui no Brasil e fazendo o Brasil ser completamente rico de cultura. Então, eu quero que você pense aí o que você já conhece sobre a cultura africana que veio aqui para o Brasil. Então, vamos olhar aqui na tela. Então, pensa aí, quais foram as contribuições na culinária, no idioma, na arte e na música? Responde pra gente aí, vai ser uma atividade que eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Me procure nas redes sociais, Seba Nunes, e manda para mim esse exercício aí que eu vou amar saber o quanto você descobriu a respeito da cultura africana aqui no Brasil, quais são as contribuições que os africanos trouxeram para o Brasil. Muito legal, hoje tivemos a oportunidade de saber sobre os movimentos migratórios, conhecer um pouco mais sobre o continente africano e sua expressão pelo mundo.
e falar sobre a escravização. Vou deixar aqui para vocês a avaliação da aula, então avalie essa aula, para a gente vai ser super importante e conto aí com vocês em umas próximas aulas aí, vai ser muito bom ter vocês para falar sobre a história do Brasil, porque é contando história, fazendo história, que a história acontece. Muito obrigado, pessoal, e até uma próxima. Tchau, tchau.